eu fui criado lá e fui criado também parte da minha vida aqui. E é impressionante as coisas que eu tenho ouvido. É impressionante. O Reino Unido, ele foi usado num dos primeiros avivamentos para fazer com que as nações conhecessem o poder de Deus. Foi usado tremendamente por Deus para enviar missionários por quase todo este planeta. Homens que fizeram a diferença, homens que abalaram cidades, homens que geraram o fogo de Deus e o amor de Deus no coração das pessoas. Mas o Senhor disse que a próxima onda de avivamento não partiria da Grã-Bretanha, da nação de onde eu vim. Conhecemos os Estados Unidos, que tem sido poderosamente usado por Deus, enviado agora nessa segunda etapa do avivamento, pessoas para todos os lados. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se é que já não viram, conhecem pessoalmente talvez um missionário americano. Em todos os lugares do mundo onde eu já fui, eu sempre me deparei, eu sempre cheguei a conhecer missionários americanos, pessoas que abriram mão do seu luxo, que abriram mão da sua vida, do seu estilo de vida, para poderem estar nas nações falando a respeito do amor de Deus. Mas naquela conferência, Deus não disse que a próxima onda partiria dos Estados Unidos. Eles ali estavam: Deus, de onde virá essa próxima onda? Se não é a Grã-Bretanha, se não é o Reino Unido, de onde vai partir essa onda de avivamento que vai mexer com as nações e preparar o mundo para o teu abraço final? Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram, amado? Sabe o que foi que o Espírito de Deus falou àqueles homens? Que a próxima onda de avivamento que mexerá com o mundo partirá-se o mundo. Isso mexe com... E mexe com o meu coração. Eu não sei se mexe com o seu, mas mexe com o meu coração. Mexeu aí, Maurílio? Mexe com o meu coração. Porque embora eu não seja nascido aqui, eu me sinto parte dessa nação. Eu me sinto parte daquilo que Deus está fazendo nessa nação. E me alegro demais. Já viajo às nações, mas eu me alegro demais em saber que pessoas, talvez existem aqui nesta tarde, missionários, homens e mulheres, que Deus há de levantar e enviar pelas nações, mas não apenas homens cheios de teologia, e sim homens cheios do poder, cheios do fogo e cheios da intimidade de Deus, porque é isto que vai fazer a diferença nessa última onda de avivamento, a qual nós estamos já no princípio dela. Eu creio que é uma intimidade maior com Ele, onde vivemos em função dEle, onde vivemos em função de seu coração, da sua vida, do seu sorriso, dos seus sonhos, em vez dos nossos. Estava compartilhando com a pastora Adriana ontem, após ela compartilhar comigo o seu testemunho. Eu falava que o meu desejo desde pequeno, não que eu seja muito grande, mas o meu desejo desde pequeno sempre foi ser um piloto de avião comercial. E a minha vida então sempre foi voltada para isto, e eu estudava para que um dia eu pudesse então assumir uma cabine num avião comercial na minha terra, Aer Lingus, que é a aviação internacional do meu país. Eu estudava então e dava duro para que um dia eu pudesse ser contratado por eles, e esse dia chegou. Me alegrei demais quando recebi um contrato que dizia: queremos mandar você para os Estados Unidos, você estudará lá por 4 anos, tudo pago, e depois você voltará e terá um emprego de 10 anos garantido conosco, com um salário, uau, muito bom. E aquilo encheu meu coração de alegria então, porque era isso que eu sempre desejei, era isso que eu sempre quis. Eu tinha tudo planejado, eu sabia, eu já era um cristão, e eu dizia: Deus, se concretizares estes sonhos que eu possuo, Senhor, eu vou fazer algo diferente, eu vou ser o piloto diferente, eu vou chegar ali na porta do avião e todos que entrarem eu vou cumprimentar com a paz do Senhor, para, sabe, gerar uma pergunta, uma reação em sua face. A paz de quem? Paz do Senhor. Senhor, naquelas estações que eles têm, aquelas fitas que se repetem hora após hora, eu vou colocar ali uma de mensagens, eu vou colocar ali uma de músicas evangélicas, eu já tinha tudo assim planejado na minha mente, do que eu estava pronto e prestes a fazer, ingressando neste campo, no campo da aviação. O contrato estava ali na minha mão, eu estava com um sorriso de orelha a orelha, estava alegre demais, eu sentia paz. Eu sabia que se eu assinasse aquilo ali, Ele me abençoaria. Mas aí, enquanto eu estava com a caneta em punho, pronto para assinar, eu ouvi uma voz que disse: David. Eu disse: fala, Deus. Ele disse: eu quero falar algo contigo. Ah, pode falar, eu já sei. Obrigado a propósito por
né, pelo formulário aqui, pelo contrato. O senhor é tremendo, o senhor é maravilhoso, isso é demais. Obrigado. Não é de nada, não tem problema não, mas eu quero falar algo contigo. Eu tenho alturas bem maiores para te demonstrar do que aquelas que você conhecerá como um piloto. Eu tenho lugares bem mais longínquos para te levar do que lugares que você conhecerá como um piloto. Talvez o salário não seja tão bom. Eu tenho um coração tão cheio de amor para revelar para o meu povo. Se você desejar esse papel. Eu falei, mas Senhor, não foi o Senhor que me deu o formulário, não foi o Senhor que abriu essa porta para mim. O Senhor é tremendo, é maravilhoso. Não estou te ouvindo, não é possível, é o inimigo. Mas ele disse, se você quiser eu te dou mais. Custará mais, mas eu te dou mais. Foi difícil, como o testemunho do pastor Adriano. Foi difícil porque hoje eu sei que aquilo era pouco. Ela disse isso antes. Mas naquela época, para mim aquilo era tudo. Era tudo que eu sempre tinha almejado, era tudo que eu sempre tinha sonhado. Ser piloto de avião, viajar, evangelizar o mundo como um piloto. Nas minhas limitações, é claro. E ali então, com lágrimas no meu rosto, eu disse, Deus, escorrendo pelo meu rosto, eu disse, Deus, rasguei o formulário, entrei em contato com o pessoal da Aer Lingus e disse, não posso. Mas você é louco, uma oportunidade de uma vida, um salário excelente, 4 anos nos Estados Unidos, tudo pago. Falei, eu não posso. Eu não sei o que fazer, eu não posso. Deus não permite, hein? Deus não permite que eu faça isso. E eu fiquei então 4 meses oculto, 4 meses escondido no meu lugar de oração e chorando diante de Deus. Os meus pais missionários, felizes, alegres da vida pela decisão que eu havia tomado, porém sem saber o que fariam comigo. Já um homem de 18, 19 anos de idade, eu creio, sem uma perspectiva de vida, eu comecei a orar e a buscar a Deus e buscar a sua face. E parecia que nada acontecia. Eu estava ali e dizia, Deus, eu não sei o que fazer, como Jeosafá encarando 3 exércitos, ou 2,5. Em 2 Crônicas 20 ele diz, eu não sei o que fazer, Deus, mas os meus olhos estão em Ti. Por 4 meses eu fiquei aguardando. Até que uma missionária de Taiwan, da China, veio. Eu conversei com ela. E aí ela me fez um convite para ir passar 1 ano na China como professor de inglês e como missionário. Mas o dar aula de inglês era uma fachada para que pudéssemos, né, ensinar inglês e falar com as pessoas a respeito de Jesus. E ali começou a minha vida missionária. E de uma maneira um quanto atordoada, porque muitos jovens, ao verem a alegria, muitos jovens naquela nação, uma nação completamente diferente, uma nação completamente faminta e sedenta de uma realidade, porém repleta de idolatria. Alguns jovens, eles chegavam para nós e com alegria aceitavam a Jesus, e com 10 dias eles ligavam para a gente 1h da madrugada e diziam, David, eu fiz o que vocês disseram que deveria fazer. Eu aceitei Jesus, convidei-o para entrar em meu coração e eu estou no meio da rua. Eu falei com os meus pais não aceitaram e me colocaram no meio da rua. Aí você diz, David, o que é que isso tem a ver com adoração? Tem muito a ver com adoração. Porque como eu falei, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Eu estive na Irlanda ano passado ministrando lá juntamente com meu baterista Samuel, que está aqui, a minha esposa Bebel, uma brasileira. E nós viajamos do sul para o norte. E vocês talvez já ouviram falar um pouco a respeito da contenda e das pelejas que existem naquela nação. O sul levantando-se contra o norte. É tudo em função de poder. Dizem que é os católicos contra os protestantes, mas é apenas uma fachada, apenas querem poder. Nós estávamos ali, os jovens estavam tão cansados daquele ódio, tão cansados daquela guerra, tão cansados do que está acontecendo ali há eu não sei quantos anos.
E eles diziam: nós temos apenas uma solução, mas estamos precisando de ajuda. Nós sabemos que a solução é Jesus, mas nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como atraí-lo, nós não sabemos como verdadeiramente fazer com que ele se manifeste em nosso meio. Por favor, ajuda-nos. Brasileiros. Fui convidado para uma entrevista numa rádio, a única rádio, só existe uma, na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, onde eu nasci. Fui convidado para uma entrevista ali de 40 minutos. E eles queriam saber, por saberem que eu era irlandês e estava no Brasil, queriam saber o que é que Deus estava fazendo no Brasil. E eu comecei então, juntamente com as duas pessoas que estavam comigo, a relatar aquilo que Deus estava fazendo a respeito das curas, dos milagres. Tudo isso em meio a um período de adoração no nosso ministério. Nós temos visto pessoas sendo curadas mais no período de adoração e da entrega do que no período de imposição de mãos, embora eu acredite em ambos e faça ambos. Mas temos visto mais pessoas sendo totalmente curadas, saradas pelo poder e pela unção de Deus, em meio a períodos como nós tivemos ainda há pouco, de entrega total, onde os nossos olhos não estão na música, onde os nossos olhos não estão no homem que está conduzindo, onde os nossos olhos estão completamente envolvidos e perdidos e abandonados em Deus. E eu comecei a relatar alguns dos testemunhos. E aquela entrevista que tinha a duração de 40 minutos, ela não pôde parar e ficar nos 40 minutos, porque irlandeses da minha cidade começaram a ligar para aquela estação onde eu estava sendo entrevistado e começaram a dizer: não deixe esse programa parar, porque isto que esse jovem, obrigado pelo jovem, isto que esse jovem está falando aí na rádio está acontecendo aqui na minha casa agora. Deus está tocando em alguém, Deus está tocando no meu marido e ele acaba de ser curado. Deus está tocando na minha filha e ela acaba de ser transformada. Deus está tocando neste, naquele outro. A unção do Espírito de Deus em função daquilo que estava acontecendo aqui começou a acontecer lá, e pessoas foram tocadas. O programa deveria ter tido 40 minutos, teve 3 horas e 40 minutos de duração, porque as ligações não paravam. Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é saber mais, eu quero é desta unção, eu quero é deste avivamento, eu quero é deste coração. Me diga o que é que eu tenho que fazer. Os olhos das nações, amado, não para colocar um jugo sobre vossos ombros, mas os olhos das nações estão voltados para vocês. Os olhos da minha nação estão voltados para vocês, famintos e sedentos, para conhecerem verdadeiros adoradores, verdadeiros missionários adoradores, pessoas que sabem como atrair a glória de Deus, pessoas que sabem como atrair a manifestação do querer de Deus, pessoas que sabem como verdadeiramente suprir a necessidade que há no coração de Deus. Mateus capítulo 16. Quero falar um pouco esta tarde a respeito da pergunta que eu creio será fundamental para um adorador que deseja intimidade. Deus não está à procura apenas de adoradores, está à procura de verdadeiros adoradores. Se ele frisou verdadeiros, é porque na realidade existem aqueles que são falsos, pretensiosos, aqueles que existem apenas vivem para conseguirem atrair atenção para si mesmos. Estão mais interessados naquilo que o homem há de falar, naquilo que o homem há de dizer a respeito de sua própria pessoa, do que naquilo que hão de falar a respeito de Deus, fluindo através daquela própria pessoa.